Olá, meu nome é Vanessa, eu sou do curso de administração e hoje venho falar para vocês a respeito de gestão de almoxerifado, que fica dentro da área de administração de material e patrimonial. Eu vou falar um pouco para vocês o que é o almoxerifado, vou citar algumas coisas importantes sobre o almoxerifado e vou falar também alguns materiais utilizados dentro do almoxerifado e vou comentar um pouco sobre inventário e depois logo farei minha conclusão. Bom, então começamos com o que é o almoxerifado. O almoxerifado, ele é um local destinado a guardar e conservar materiais, ele pode ser coberto ou não. Aqui eu tenho alguns tipos de materiais que podem ser estocados no almoxerifado, né? Ele pode ser materiais no estado líquido, sólido e gasoso. Qual seria a importância de um almoxerifado? Bom, a importância de um almoxerifado é impedir divergências de inventário e perda de qualquer natureza. É o objetivo primordial de qualquer almoxerifado. Bom, o almoxerifado, ele é um local assim extremamente importante, né? Como está dizendo aqui, ele impede que ocorra as divergências no caso de falta de produto e ele também impede que ocorra o dano, né, a perda de material, porque, né, às vezes pode acontecer sumir o material ou pode acontecer de ser roubado o material. Então, o almoxerifado, ele é muito importante, ele tem que ser cuidado extremamente, com muita importância. Aqui eu tenho uma foto de como seria um almoxerifado, né? Só um exemplo, mas é um local muito organizado, que tem os seus devidos locais para ser armazenado o material e também tem a numeração de como deve ser estocado esse almoxerifado. Aqui eu tenho os envolvimentos das responsabilidades dentro do almoxerifado, né? A primeira, a gente inicia com a descarga. A descarga do almoxerifado vem através de caminhões ou até mesmo de vans ou carros pequenos. Depende de o que vamos, né, descarregar naquele almoxerifado. Aí vem a segunda, que é o recebimento das mercadorias e a identificação das mesmas. O recebimento da mercadoria, eu faço assim, né? No caso, geralmente a empresa possui um pedido de compra e esse pedido de compra consta quais são os materiais que eu vou receber. E a pessoa que fica responsável pelo recebimento, ela tem que fazer a conferência daqueles materiais que estão chegando para ela. E é muito importante esse recebimento do material, porque vai ser aquele recebimento que vai constar no sistema. Então eu tenho que prestar muita atenção se eu estou recebendo a quantidade certa e se os materiais estão em perfeita condição para ser recebido. Depois, a próxima, eu tenho a verificação, né, da quantidade e a qualidade, que seria isso que eu falei. Se eu fiz um pedido de 10 latas de tinta, por exemplo, eu vou ter que conferir uma por uma daquele recebimento se existe as 10 latas de tinta ali. Porque pode acontecer do fornecedor mandar apenas 9, ou também pode acontecer do fornecedor mandar a mais. Então aquilo tem que ser devolvido de acordo com a política da empresa. Se é uma empresa que fala você só pode receber a quantidade correta, então teremos que receber somente aquela quantidade que foi no pedido de compras. Aí eu tenho a armazenagem. A armazenagem, no caso, seria como eu irei estocar isso que acabou de chegar para mim. Bom, dependendo do material, nós temos que ter muito cuidado. Se for um material pesado, né, tem que ser estocado de uma maneira correta, né, de preferência embaixo, para não ficar
agravando, né, problemas para remoção desse material. E se for material mais leve, eu posso deixar mais em cima, que daí não teria problema para locomoção desse material. E também temos que prestar atenção na frequência que esse material é utilizado. Se for um material que é utilizado com muita frequência, claro que vai ficar num local mais fácil para retirar e colocar, manusear. E se for um material que não usamos com muita frequência, pode ser colocado no fundo do almoxerifado. Aí eu tenho também aqui a parte de inventário e distribuição. Bom, como eu citei, o inventário eu vou falar um pouco mais no final, um pouco mais aprofundado, porque é uma parte muito importante do almoxerifado. E a parte da distribuição é no caso se eu tenho outras lojas para distribuir aquele material. Então existe uma transferência, né? Às vezes sai no meu sistema a transferência que eu faço para outra empresa e eu vou fazer essa distribuição corretamente. Bom, agora tem também a parte de decisão de aceite e devolução ao fornecedor. Essa decisão, como eu dei no início, vai da política da empresa, né? Se eu quero aceitar a mais, eu tenho que estar consciente que aquilo vai gerar uma fatura maior para a minha empresa, se eu aceitar maior a quantidade. E no caso também de devolução, pode ser com material com dano, que tenha corrido com danos no transporte. A gente, né, na política da empresa, não vai arcar com o dano que foi o transporte que cometeu. Então, no caso, né, às vezes tem empresas que possuem seguro, dependendo do transporte, porque às vezes são materiais caros e não pode ser danificado, então tem que ser transportado com muita segurança, né? Por exemplo, no caso de uma banheira jacuzzi, um material caro que não pode quebrar, nenhum cliente vai comprar uma banheira quebrada, nem que for um pedacinho quebrado, mas o cliente não vai aceitar. Então, geralmente, certos materiais têm um seguro com transporte, porque se houver danificação, aquilo vai ser coberto. Aqui eu tenho as atividades básicas do almoxerifado. Bom, as atividades básicas é basicamente isso que eu falei, mas ali também tem a parte da conferência, tem a parte da separação e liberação para entrega e as vendas. A parte da conferência pode ser assim, feita, né, por uma pessoa especializada, treinada para aquela conferência. E realmente o almoxerifado é um local que tem que ter os empregados de confiança, porque aquela pessoa que vai conferir aquele material tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai falar, não, os materiais estão aqui, estão corretos. Eu assino embaixo, dizendo que aquele material está correto. Então, o conferente, ele é muito importante. É ele que vai colocar para dentro do seu almoxerifado aquele material. E você tem que confiar nele. Então, tem que ser uma pessoa de extrema confiança. E aqui a parte da separação das vendas, né? No caso, por exemplo, eu tenho um pedido já para mim do cliente falando que eu preciso do material para ser entregue amanhã. Eu tenho pessoal que trabalha no almoxerifado, separa esse material para mim, coloca na carga, prepara essa carga e faz a liberação para as vendas, né, para ser entregue. E aqui eu vou citar alguns elementos básicos, né, do almoxerifado, que é a localização de materiais, que realmente facilita, né, para o almoxerifado. A localização de materiais, ela tem que ser feita com códigos, com números, né, toda a numeração correta, e realmente tem que ser uma coisa prática para as pessoas localizarem aquele material. Tem que ser uma coisa simples. Não posso misturar os números começando do 1 ao 10 e fazer, por exemplo, 5, 8, 20.
10, 9 e fazer aquela mistura. Se é de 1 a 10 nesse setor, eu começo 1, 2 e assim vai pela sequência. Não posso misturar. E a classificação, que seria, né, o tipo de material, né, que eu vou colocar no estoque. Classifico eles como, né, os mais usados frequentemente. Posso classificar eles também os mais pesados, materiais com que, por exemplo, se tiver uma data de validade, por exemplo, tem que prestar atenção com materiais estocados com data de validade, porque às vezes eles são esquecidos lá no almoxerifado, perde a validade e a gente acaba perdendo dinheiro com isso. E aqui a estocagem, né, de material, que tem que ser de uma, por exemplo, um exemplo que eu posso dar da estocagem é para fazer uma carga única desse material. Então a gente pode utilizar um pallet para aquilo, porque geralmente não temos muito espaço e precisamos alocar muita coisa. Então o que a gente pode fazer? Colocar 50 sacos de cimento em cima de um pallet. Aqui eu faço uma carga unitária e eu sei que ali naquele pallet só contém cimento. No outro pallet eu posso colocar um outro tipo de material, né? Uma argamassa, por exemplo. Então eu coloco aquele outro pallet só com argamassa, para não misturar, né, o tipo de material. Aqui eu tenho um dos equipamentos utilizados no almoxerifado, que seria o paleteiro. O paleteiro, ele é utilizado com muita frequência, é um equipamento que dá uma facilidade enorme para quem trabalha no almoxerifado. Ele pode carregar peso, né, com uma facilidade enorme de puxar um pallet para lá e para cá, e é super prático de manusear. E aqui eu tenho também o equipamento, a empilhadeira. Bom, a empilhadeira já não é tão prático como o paleteiro, porque a empilhadeira ela precisa de uma pessoa treinada para isso, né? É como se fosse uma carteira de motorista para dirigir. Você tem que ter um curso para aprender a manusear a empilhadeira e tirar essa, né, carteira para você controlar a empilhadeira. Porque a empilhadeira é um equipamento assim que pode causar acidentes, né? Não que os outros também não causem, mas assim, é um nível de acidente que pode ser um pouco maior do que o pallet, por exemplo. Né? O pallet, você pode abaixar o pallet no pé e machucar alguém. A empilhadeira pode acontecer assim, acidentes muito graves. Então tem que tomar muito cuidado na hora de manuseá-la e saber corretamente colocar os pallets numa altura maior e saber manuseá-la com cuidado, né? Não como brincadeira, mas como instrumento de trabalho. E aqui eu tenho uma pergunta, né? A gestão de almoxerifado é importante para a empresa? Por quê? Sim, ela é muito importante, né? Porque eu digo que o almoxerifado é onde está boa parte do investimento daquela empresa. É onde que se está o material que eu prometo para o cliente, aquele material. É um dinheiro que a empresa investiu, o dinheiro está lá em materiais. Então ele é muito importante ter uma gestão de almoxerifado e realmente tem que ser uma coisa levada a séria. Toda empresa tem que possuir isso. Bom, agora chegamos na parte do inventário. O inventário ele tem como objetivo averiguar se o material que está no estoque físico está de acordo com o material que se encontra no sistema da empresa. Eu vou dar um exemplo. Quando eu possuo uma gestão de almoxerifado, nós também falamos um pouco de informática, né? Tem que ter um sistema informatizado onde possui todos os nossos produtos ali na tela pra gente. E quando eu acho aquele produto na tela,
eu tenho que fazer o inventário e conferir material por material se ele realmente consta lá no meu físico a mesma quantidade, o mesmo material que está no sistema. E se isso não ocorrer, nós temos que consertar. Sempre deixar um batendo com o outro, né? Se tenho dois, tem que ter dois no físico. E se eu não tenho nenhum e no sistema está constando que eu tenho um, eu vou ter que consertar esse erro e saber por que que está errado, se foi uma venda errada ou se realmente o material sumiu ou se entrou no sistema como recebido e o material não foi recebido. Bom, eu vou concluir, né, falando para vocês por que do almoxerifado ser tão importante assim. A minha conclusão foi que o almoxerifado é um setor de muita importância de qualquer empresa, pois nele estão depositados materiais que possuem grande valor. E não é só valor em dinheiro, mas também valor de confiança e credibilidade que são passados para o cliente. Então, assim, o que eu digo para vocês é que o almoxerifado, né, eu coloco muito dinheiro lá dentro, mas também eu tenho que ter aquela, né, credibilidade com o cliente. Eu tenho que manter a minha palavra quando um vendedor diz: eu vou entregar o material para o senhor daqui uma semana. Aquele material tem que ser entregue, porque o cliente está esperando para isso, o cliente faz planos para isso. E o cliente é, né, a nossa primordial dentro, né, da empresa. Então, temos que cumprir com o prazo, né? E no caso disso, por exemplo, quando o cliente recebe um material no dia certo, ele fica muito satisfeito com o serviço. Mas se ele não recebe o material, né, no dia correto, por um erro, uma falha nossa, pois aconteceu algum erro no sistema, o vendedor prometeu para o cliente aquele material e aquele material não estava lá. Então temos que fazer um novo pedido e aquilo leva tempo até o cliente receber esse material. Então, digamos assim, que o almoxerifado, ele tem que ter uma gestão muito boa, temos que levar a sério e também eu digo que temos que investir dinheiro no almoxerifado. Temos que colocar pessoas treinadas para trabalhar lá, pessoas de confiança. Tem que ser um setor levado muito a sério, né? Bom, eu digo que tem vários programas que podemos utilizar na parte da organização de almoxerifado. Então, tem o Vicam, né, que é utilizado bastante. Tem outros programas também utilizados com banco de dados e vários outros programas que podem ser utilizados. Basta ver quanto a empresa pode investir nesse programa, porque são programas que tem que ser comprado e ter licença para o ser utilizado. Aqui eu deixo, né, uma frase: quem deixa para depois o que pode fazer logo, perde o que nunca mais vai encontrar, o tempo, de Paulo Coelho. Se temos que fazer hoje, conseguir colocar o nosso almoxerifado em dia e trabalhar corretamente, faça hoje, não deixe para amanhã, que amanhã pode, né, não ter tempo para isso. Aqui algumas referências bibliográficas. Eu utilizei do próprio professor Roberti André, né, que deu aula para gente esse ano de administração de recursos materiais e patrimoniais, que foi uma aula muito boa. Tem o Floriano do Amaral, que escreveu também sobre gestão de almoxerifados. E tem o João Bosco e o Amarildo Nogueira. Bom, eu acho que foi isso. Espero ter passado
um pouco de conhecimento que eu tenho em gestão de almoxerifado, que é uma área que eu gosto muito. Muito obrigada!